Cara, é, no sentido patriótico que a extrema-direita tanto defende ser, é no mínimo estranho. Eu vou para um outro país defender o meu país de origem. Então, assim, no mínimo, ser patriota da outra pátria é estranha. Você acha, por exemplo, vamos começar por partes. Tudo começou com um tarifaço. Lula, antes da eleição do Trump, disse que o Trump era nazista. Lula usa bravata o tempo inteiro, atacando os Estados Unidos, atacando a figura do Donald Trump. E aí o Trump aplica o tarifaço e se coloca a culpa sobre Eduardo Bolsonaro. A culpa não é sobre o Lula, que o tempo inteiro está atacando o presidente americano e ficando ao lado de ditaduras como o Irã, como até mesmo ao lado do Putin aí? Olha, eu acho que está acontecendo aqui várias situações estranhas. Por exemplo, primeiro que eu não sou lulista, né? Eu sou comunista, né? O fato é bem diferente. Mas assim, o que a gente precisa entender é o seguinte: outro país tem autoridade sobre outro país, nós temos tratado. Independente de um dia o Lula ter dito que o Trump é nazista, eles têm tratados econômicos, tratados de respeito. Então, assim, independente... Mas o Lula não tem respeito com o Donald Trump. Mas o Donald Trump não tem respeito por ninguém, porra. Pegou o Zelensky, botou na sala e humilhou o cara na frente de todo mundo. Aquilo também não é respeito, né? Agora, ontem ele respeitou, né, o Putin, né? Porque o Putin tem 7 mil bombas nucleares. Então, aí ele respeitou. Agora, tá entendendo? Então, nesse sentido, é complicado. Eu só acho o seguinte: se o Eduardo Bolsonaro acha que dá para combater, aliás, não é nem combater, ele tá lá no outro país pedindo para ajudar o pai dele, Jean. Então isso é diferente. Não, ele tá denunciando os abusos do Supremo contra o pai dele. Presta atenção, quando teve a prisão do Lula, vários deputados aqui do Brasil foram lá para os Estados Unidos e para a Europa para denunciar o suposto abuso cometido por Sérgio Moro. E a gente não viu nenhuma parte desses esquerdistas, desses deputados, dizendo que era um ataque contra a soberania nacional. Então tu acha que o papel do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é combater a ditadura do STF, os desmandos do Lula, mas por que punir o povo brasileiro com taxação de 50%? Eu acho que o povo brasileiro não tem que pagar. Ele deveria encontrar um outro método de punir o governo do Lula, o STF, mas fazer o povo pagar no microfone aqui 50% mais caro, no tênis ou qualquer coisa nesse sentido, e punir o próprio Estados Unidos, porque mas isso não o americano lá gosta de tomar suco de laranja de manhã. Concordo. Nosso, vai ficar mais caro, os caras vão ficar putos. O nosso café aqui, que é o café mais fodástico do mundo, tá mais caro nos Estados Unidos agora. Então, assim, por que tá tudo bem, é uma estratégia para que essa punição faça com que o ponto de vista do Eduardo Bolsonaro seja contemplado, mas eu acho que o povo não tem que pagar por isso. Mas existe duas coisas diferentes. Uma coisa é o tarifaço, que é culpa total do Lula pela ineficiência de negociar, porque, se fala sobre 50%. Até agora o Lula não ligou para o Trump. Todo mundo conseguiu reduzir as tarifas que o Trump colocou, conseguiram reduzir, e o Lula não conseguiu. Por quê? Porque ele prefere o caos acontecer aqui no nosso país. Em nenhum momento o Lula ligou para o Donald Trump para resolver. E esse tarifaço é culpa do alinhamento ideológico do Lula com ditaduras e também, de alguma forma, atrapalhar a questão do dólar no BRICS. O próprio Lula é o culpado do tarifaço de 50%. Não dá para colocar essa culpa na costa do Eduardo Bolsonaro. Agora, diferentemente, as sanções que estão vindo é através das denúncias que têm sido efetivas do Eduardo Bolsonaro, porque o Supremo Tribunal Federal tem rasgado a Constituição no país. O Supremo Tribunal Federal tem, por exemplo, com o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes tem descumprido tudo o que a Constituição brasileira diz. O Alexandre de Moraes, nesse processo contra o Bolsonaro, ele é vítima, acusador e juiz. Em que democracia do mundo isso existe? Me diz uma democracia pujante que isso existe. Politicamente, eu entendo o seguinte: eu sou a favor do BRICS, eu sou a favor da nova moeda, eu sou a favor do novo mundo multipolar, inclusive sou a favor que o dólar não seja o controle econômico do planeta. Então, faz sentido para mim se o Lula está causando caos, porque desse caos a gente vai se desvencilhar do dólar,
no meio desse Mas às caos. custas de prejudicar o povo brasileiro? Mas quem escolheu botar 50% acima foi o Eduardo Bolsonaro quando combinou Não foi o Eduardo que fizesse Bolsonaro. taxação e concordou. Não, Porque não foi o Eduardo, em foi o momento Trump em momento nenhum ele que se colocou as contra. taxações devido... Você não vai ver ele dizer assim, olha, eu sou contra o que o Trump está fazendo. Não, eles concordam. Então pronto. Então se é para punir o povo brasileiro nesse sentido, qualquer mudança é dolorosa, gente. Não, mas não tem culpa nenhuma o Eduardo Bolsonaro em relação a isso. Como o tu próprio acha? Lula sequer foi atrás do Trump para negociar essas tarifas. Como não teve tu- nenhum tipo de... Você viu alguma negociação por parte do Lula em ligar para o Trump? Todos os líderes mundiais que receberam esse tarifaço, os países que receberam esse tarifaço, ligaram e foram negociar com o Trump. O Lula quer o caos. Eu acho que o Lula não ligar nesse momento faz parte da negociação. Como faz parte da Claro. negociação, punindo vários empresários brasileiros? O teu presidente, o caos para ele faz todo sentido quando ele faz política. Ele causa caos, ele quebra a medida cautelar que foi combinada diante do juiz, diante do advogado. Mas como quebrou ele tá medida todo cautelar tempo que fazendo nem política ele... com caos. o Não, tempo mas inteiro. como ele quebrou medida cautelar se nem o próprio Alexandre deu uma definição sobre isso? Não, Era uma ela medida cautelar totalmente bagunçada. Por exemplo, foi pedido agora essa prisão domiciliar dele baseado num vídeo de terceiro. Como um terceiro cometeu algo e esse terceiro cometeu esse algo e Por vai tabela, ser né? punido. Por tabela. Você não existe isso em nenhuma democracia pujante, Rafa. Como que tu pode me dizer isso? Que uma pessoa é levada à prisão domiciliar por ter postado um vídeo. Que país é esse? Fernandinho Beiramar, Marcola, os maiores bandidos Tão do presos. país, criminosos, estão presos, mas não sofreram essa perseguição antes de ser condenado e julgado, pô. Como nem o Lula, por exemplo, você falou sobre essa situação aí, nem o Lula foi condenado na primeira instância, na segunda, na terceira, para aí sim depois ser preso. O Bolsonaro ainda não teve nenhum julgamento, e fora que o julgamento do Bolsonaro não era para estar na Suprema Corte, porque o Bolsonaro não tem foro O privilegiado. Bolsonaro está tendo todos os trâmites sendo obedecidos até Desculpa. o momento da cadeia. Não, o Bolsonaro não está Isso tendo. é uma medida garantista. Assim, eu tenho todas as críticas ao STF, tá, gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu acho que o Bolsonaro está tendo todas as chances. Ele está tendo prisão domiciliar, ele está tendo tornozeleira eletrônica, ele está tendo tudo. Tudo que está lá previsto na lei, ele está tendo antes da prisão. Mas e vai pra ser quê? julgado ainda. A E desculpa outra coisa, que a prisão... ninguém nem sabe se ele vai ser condenado, gente. Agora presta atenção. Ninguém nem sabe se ele vai ser Presta condenado. atenção, mas já está condenado. Ele já está condenado porque ele está preso. Está condenado dentro de casa, Não, pô. pois é, Tá que já nem o tá Collor na preso. beira da praia, Não, pô. já está condenado porque ele está preso. Ele não pode ver... O Collor está preso na beira da praia, na mansão que ele roubou com o dinheiro que ele foi acusado Agora de estar presta preso. atenção. Ele já está condenado. Ele não pode falar com seu filho, ele não pode falar com seus netos, ele não pode sair. Então ele já está condenado ali, Rafael. Olha, hoje- ele já está condenado. Hoje ele foi pro hospital agora. Tá falando com todo mundo, tá conversando com todo mundo, tá mandando mensagem para todo mundo. Mensagem ele não manda. Não, mensagem política Mensagem aqui, ó. porque Mensagem ele não política, pode mandar. porque ele tem acesso Entendeu? às pessoas ali. Então, assim, não pode. Ele não tá numa redoma de vidro, saindo do carro e indo pro médico. Ele tá ali fazendo gestos. Isso é política, Jean. Ele continua fazendo política. O Bolsonaro aposta no caos. Não aposta no caos. Não aposta no caos. Quem aposta no caos é o Lula, a partir do momento que ele faz o enfrentamento contra o presidente americano, chamando ele de nazista, querendo tirar o dólar do BRICS, das negociações. Então, assim, tem que se buscar alguma medida para que isso volte a pacificar o país. Mas com o Lula, muito provavelmente, isso não vai acontecer. Ele tá em pré-campanha, né?